Vamos abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo de número 9. A partir do versículo 1 ao 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O tema da mensagem neste dia é: a salvação é infinitamente melhor do que uma cura milagrosa. A salvação é infinitamente melhor do que uma cura milagrosa. Aqui nós vemos a passagem acerca do paralítico que foi curado pelo Senhor Jesus, e nós temos esta mesma passagem também no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 ao 12. No Evangelho de Marcos nós vemos o Senhor Jesus ele mostrar a sua obra, a sua vida ministerial terrena de uma forma mais prática e dinâmica. Nós vemos o Senhor efetuando, andando de uma parte para outra, curando, vendo pessoas sendo salvas, pregando o Evangelho do Reino. Ele é um Evangelho que mostra o Senhor Jesus servindo para o qual, e o propósito para o qual ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo para finalizar a sua obra, morrendo numa cruz, para salvar pecadores. Mas também durante esse tempo, até chegar à conclusão da cruz, ele operou muitos sinais e milagres e pregou o Evangelho de uma parte a outra. Então nós vemos no Evangelho de Marcos uma vida mais ativa, mais dinâmica a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui no Evangelho de Mateus, o qual nós lemos nesta manhã, o Evangelho fala a respeito de um momento em que o Senhor Jesus, ele, depois de efetuar um milagre, seria propriamente um milagre, uma obra maravilhosa, em que ele expulsa uma legião de demônios de dois homens na região dos Gergesenos. Lá ele expulsa e envia aqueles demônios para uma manada de porcos que se precipitam ao mar, e os cuidadores daqueles porcos, aqui no Evangelho de Mateus, tá? Porque no Evangelho de Marcos nós vemos anteriormente a cura da sogra de Pedro e também a cura de um leproso. Isso quer dizer que o Senhor Jesus estava fazendo muitos sinais, pregando o Evangelho, que é a sua principal missão, mas fazendo muitos sinais e curas, atestando que ele era o Messias que havia de vir e veio. Então aqui neste Evangelho, aquelas pessoas, os Gergesenos, aqueles homens daquela região ao qual os seus porcos, possuídos pelos demônios, se precipitaram e se afogaram no mar, eles pedem para que o Senhor Jesus se retirasse deles, saísse deles, do meio deles. E isso para nós é algo bem interessante e aplicativo aos nossos corações, e ao coração de todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, que é a palavra de Deus, como está lá no livro de Jó, escrito: Retira-te de nós, ó Deus. Muitas pessoas, elas não querem que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esteja com elas verdadeiramente. Muitas pessoas não querem saber de Deus. E nós sabemos pela Escritura que uma pessoa só pode conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo e através da mensagem do Senhor Jesus Cristo, que é o seu Santo Evangelho. E aqueles homens, aquelas pessoas daquela região, eles perderam uma grande oportunidade de estarem com o Salvador, de estarem com o Senhor que se apresentou ali, que libertou dois homens das cadeias do diabo,
para que eles pudessem voltar às suas vidas normais. Então, nesse contexto, no capítulo 8 de Mateus, nesse contexto, nós vemos que aqueles homens pediram para que o Senhor, rogaram, para que o Senhor se retirasse, saísse dos seus termos. E ali nós vemos a oportunidade que eles perderam de salvação e a oportunidade que o Senhor havia dado a eles também. Então nós vemos que quando o Evangelho nos é apresentado, quando a palavra de Deus nos é pregada, para que nós possamos rever os nossos valores, rever a nossa vida espiritual, nossa vida diante de Deus, nós devemos atentar, como diz o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. E aqui no versículo 1 do capítulo 9 de Mateus, começa assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então aqui nós vemos, no capítulo 9, que o Senhor Jesus, após retirar-se daquela região, ele entra no barco e vai para a sua cidade. Essa cidade era Cafarnaum, a cidade onde se operou muitos sinais e prodígios da parte do Senhor. No Evangelho de Mateus, nós vemos falar claramente que era Cafarnaum. Essa cidade também, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de número 23 ao 24, o Senhor Jesus faz uma censura a Cafarnaum, comparando ela, fazendo uma analogia, uma comparação com a cidade de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra foi subvertida, foi destruída por Deus, porque o seu clamor subiu aos céus devido ao pecado dessas cidades. Então o Senhor Jesus disse que haveria menos rigor da parte de Deus no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem se operado os prodígios, as maravilhas, os sinais da parte de Deus para com eles ali, eles teriam permanecido até hoje. E Cafarnaum era injustificável diante de Deus por não aceitar e não crer no Messias que estava diante deles, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor estava trazendo ali uma declaração bem clara àquela cidade. Porque operou-se muito da parte dele ali. E tudo que o Senhor fazia era para confirmar a sua divindade. Todo milagre, toda a cura do Senhor Jesus era para mostrar: eu sou Deus, que estou como homem encarnado aqui no meio de vocês. Eu sou o Messias das Escrituras, eu sou o Cristo da Palavra, eu sou o Deus que se fez homem, estou aqui no meio de vocês, então vocês são indesculpáveis. Então, o Senhor Jesus, ele vai para esta cidade, Cafarnaum, a sua cidade. E lá, em Marcos, mais claramente, detalhadamente, fala que ele estava anunciando a palavra, anunciando o seu evangelho, como de costume, pregando a palavra, pregando o evangelho da salvação. Então o Senhor estava lá e era uma multidão que concorria naquela casa, porque apertava tanto que ninguém podia entrar. Era muita gente. Então, ali nos narra essa história que 4 homens levaram um homem acamado, um homem paralítico. Eles descobriram o telhado daquela casa e introduziram um homem ali no meio da mensagem, onde estava o Senhor pregando, no meio daquele povo, daquela gente que estava ali concorrendo. Ali o Senhor Jesus estava anunciando a palavra, eles colocam o homem ali no meio. E o Senhor Jesus, no versículo 2, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, daqueles 4 homens, no Evangelho de Marcos fala que são 4. Aqui em Mateus não detalha isso, mas foram 4 homens. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Então aqui a Escritura diz que Jesus viu a fé deles. E não fala só dos 4 homens, mas do paralítico. Por quê? Porque possivelmente, como o Senhor Jesus, a sua fama percorria todos os lugares, né? Tudo que o Senhor Jesus fazia naquele tempo, a sua palavra, a sua mensagem era com autoridade. Não era uma palavra de alguém que tinha apenas um conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento dos mandamentos, da lei divina, mas era a própria palavra de Deus, ali encarnada, falando com o homem. Era a autoridade de Deus, do próprio Deus que estava em Cristo, falando aos homens, dizendo aos homens que se arrependessem, que crescem nele para perdão dos pecados. Então o Senhor Jesus estava ali e ele viu a fé daqueles homens. Pela sua fama, percorrer vários lugares, várias cidades e arredores das regiões ali, esses homens possivelmente ouviram muito a respeito do Cristo,
ouviram a respeito dos sinais, dos seus milagres, e como aquele paralítico não poderia andar, não poderia se conduzir sozinho. Naquele tempo não havia cadeiras de roda, então as situações eram muito mais precárias do que nos nossos dias. Aqueles homens, motivados possivelmente pela mensagem que ouviram acerca de Cristo, acerca do Salvador, do Senhor, acerca do que ele podia fazer, do que ele fazia, dos sinais e milagres. Aqueles homens então pegam aquele paralítico, que poderia com certeza ser um conhecido deles, algum amigo. Eles pegam aquele paralítico e levantam ele até o telhado, descobrem o telhado e colocam, introduzem ele ali no meio daquela reunião, onde o Senhor estava anunciando a palavra. E o Senhor viu a fé deles. E o Senhor Jesus declara: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E ali nós vemos a salvação do Senhor vindo àquele paralítico. A salvação veio a ele. E possivelmente, com certeza, veio também aqueles homens, aqueles 4 homens, que levaram aquele homem acamado, paralítico, para o meio daquela casa. Porque a Escritura diz que o Senhor Jesus declara: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Então ali nós vemos o que? O Senhor Jesus chamando aquele paralítico de filho. De filho. Ou seja, só pode ser um filho de Deus, como a Escritura diz, que todo aquele que crer no Senhor, lá no Evangelho de João, diz que, vamos ver aqui precisamente a Escritura, em João 1. Evangelho de João, capítulo 1. O texto me fugiu da memória. Aqui, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que se arrepende, todo aquele que crê no Evangelho, no Senhor Jesus, no seu nome, na sua pessoa, porque o nome representa a pessoa do Senhor Jesus. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus verdadeiramente, unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus, se arrepende de seus pecados, é considerado, é chamado, é feito pelo Senhor Jesus como um filho de Deus. Porque ninguém pode ir a Deus o Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê nele é feito e chamado filho de Deus. Então, só pode ser filho de Deus quem um dia se arrependeu verdadeiramente e creu no Salvador. Porque quem não se arrependeu e não creu em Cristo verdadeiramente, exclusivamente nele, o atribui a qualquer outra pessoa, qualquer ídolo, imagem, santo, qualquer tipo de mediador ou mediadora que não seja Cristo, ainda não é filho de Deus, é apenas uma criatura de Deus. E que isso fique bem claro, é apenas uma criatura. Todos aqueles que ainda não vieram a Cristo, não foram salvos, ainda são apenas criaturas de Deus. Para ser filho de Deus é necessário passar pela porta, passar pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas perdidas. Ele é aquele que pode levar a salvação. Então aqui nós vemos que nesse texto Jesus chama aquele paralítico de filho. E diz: tem bom ânimo, ou seja, encorajando ele, encorajando a fé, a necessidade que ele tinha de salvação. Porque o Senhor Jesus, nós vamos acompanhar o texto mais, Jesus foi no cerne do problema daquele paralítico. Talvez aquele paralítico estivesse daquela forma por causa de algum pecado. Aquele homem estivesse acamado por causa de algum pecado que tivesse cometido, alguma coisa, alguma situação ou circunstância. Não sabemos. Mas o Senhor Jesus não fala: olha, você levanta do teu leito. Ele não falou isso primeiramente nesse texto. Ele desceu acamado, ele não poderia ter curado, ele não poderia ter dito: ó filho, levanta aí do leito, ser curado, como ele fez outras vezes. Não. O Senhor Jesus falou: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Porque a necessidade daquele paralítico era de salvação, e não de cura primeiramente, era de salvação. Então o Senhor Jesus falou: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os pecados. Então aquele homem primeiramente ele é salvo. E no versículo 3, e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Eles falam, aqueles escribas estão falando do Senhor Jesus, contra o Senhor Jesus. E ele diz: e eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Aqui nós vemos
que aqueles escribas, eles não atentaram para o que Jesus estava anunciando e pregando. Os escribas são como os fariseus, grupo de religiosos, mas os escribas eram doutos na lei, mais versados na lei de Deus, responsáveis pelas escritas da lei de Deus. E aqueles homens, a exemplo dos fariseus, eles estavam na porta, barrando a porta do reino dos céus. Barrando a porta. Ou seja, o Senhor Jesus uma vez censurou eles, falando, olha, vós não entram para dentro do reino e não deixam os outros entrarem. Existem pessoas que elas barram a entrada no reino de Deus. Elas não querem entrar, não querem servir a Deus, não querem se arrepender dos seus pecados, não querem crer em Cristo e não querem também que outros creiam. Então, aqueles escribas eram esse tipo de pessoa. Porque por obrigação, de acordo com a lei e os profetas, os salmos e tudo aquilo que Deus havia legado para eles, eles deveriam saber que o Senhor Jesus era o Cristo prometido nas Escrituras, era o Messias. As Escrituras apontavam para eles, deveriam ter conhecimento e ciência, mas geralmente, sempre movidos de inveja, eles sempre repudiaram o Salvador e a sua mensagem. Não quiseram atentar para a grande obra, a grande maravilha que era feita pela vida dele. Certas vezes, várias discussões que o Senhor Jesus teve com eles, o Senhor Jesus, se não crede nas minhas palavras, crede pelo menos nas obras que eu faço. E nem nas obras eles criam. Eles viam as obras, mas não valorizavam, não reconheciam que aquelas obras eram feitas por Deus, por meio de Deus. Eles deveriam apenas, pelo menos, crer na obra, porque se eles crescem na obra, e nós vamos ver algo interessante no final desse texto, se eles crescem na obra de Deus, eles ao menos poderiam ter uma oportunidade de vislumbrar que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o Deus que estava no meio deles. E eles não atentaram para aquilo que lhes era oferecido. E aqui nós temos ainda, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, versículo 4 e 5. Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoado-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E aqui nós vemos, que o Senhor Jesus, na sua onisciência, sendo Deus, mas estando ali como homem, na sua onisciência, e o que é onisciência? Quer dizer que Deus sabe tudo, de tudo. Ele sabe, ele conhece os pensamentos dos homens, dos seres humanos. Ele sabe o que vai no coração. Ele sabe, antes de mesmo de nós dizermos uma palavra, da nossa boca, de sair um som de uma palavra, ele já sabe o que nós vamos dizer. Deus sabe tudo, ele é onisciente. Então aqui o Senhor fala, por que pensais maus em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoado-te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? É lógico que é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados. Se nós víssemos um paralítico diante de nós, uma pessoa enferma, pronta para morrer, ou uma pessoa que perdeu um braço, uma perna, o que nós vamos dizer? É mais fácil dizer perdoado são os pecados, ou dizer levanta-te e anda, seja curado, ou qualquer uma dessas coisas. O que é mais fácil? É lógico que é mais fácil dizer perdoado-te são os pecados. Por isso que a Escritura diz, é mais fácil dizer, mas não é mais fácil fazer. Aqui o que o Senhor quer mostrar, que é muito mais difícil perdoar pecados, porque exigiu o sacrifício do próprio Deus como homem, exigiu a vinda de Deus em carne a este mundo, exigiu o sacrifício do Deus Filho, o Senhor Jesus, para perdão de pecados. É muito mais difícil perdoar pecados, porque muitas pessoas podem ser também curadas das suas enfermidades e não perdoadas dos seus pecados, como também perdoada dos seus pecados e não curada das suas enfermidades. Porque o propósito para o qual Cristo veio a este mundo, ele declarou na sua santa palavra, vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus declarou, eu vim
para morrer por pecadores que ouvem a minha mensagem acerca da minha pessoa, se arrependem, creem e são salvos. O Senhor Jesus veio com este santo e maravilhoso e eterno propósito. Então aqui, o Senhor Jesus diz, por qual é mais fácil dizer, perdoar-te são os pecados, dizer, levanta-te e anda. Então é mais fácil dizer, mas é mais difícil perdoar. É mais difícil fazer, porque todo pecador que veio a este mundo é passível de condenação. A Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo pecador que vem a este mundo nasce mal, nasce no pecado. No Salmo 51:5, Davi, o salmista, o suave salmista de Israel, o rei de Israel, um profeta, inspirado por Deus, declara no Salmo 51:5, em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. Davi atesta a veracidade de que todo ser humano nasce neste mundo em pecado, e nasce ofendendo a Deus, e nasce desagradando a Deus. E por esta condição em que estamos, em que nascemos, estamos afastados de Deus e não podemos fazer nada que nos ajunte a Ele, por nós mesmos. Então é muito mais difícil perdoar pecados. Uma cura é mais fácil ser efetuada. Mas o pecado, agir, somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus poderia quebrar o elo que foi perdido lá no Éden. Consertar, aliás, o elo, ligar o elo que foi perdido lá no Éden com o homem. Somente Deus, por meio de Cristo. Então, no versículo 6, o Senhor Jesus diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, aqui nos mostra o quê? Que todo milagre que o Senhor operou, toda a cura que Ele efetuou, sempre foi para atestar, comprovar a sua deidade, a sua divindade. Tudo o que Jesus fez sempre foi para mostrar, olha, eu sou Deus. Tanto que quando Jesus curava alguém, nós vemos sempre o Senhor Jesus falando, olha filho, a tua fé te salvou, não a tua fé te curou. É sempre assim, por quê? Porque os milagres do Senhor, as suas curas, são para mostrar que Ele era o Messias, o Cristo que havia de vir, o Deus que se fez homem para salvação de pecadores. Então o propósito aqui era esse. Então o Senhor Jesus disse, olha, vocês querem ver se eu tenho ou não tenho autoridade para perdoar? Então eu digo a este paralítico, levanta, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Jesus mostrou isso para aqueles escribas, aqueles religiosos incrédulos, para que eles pudessem ver. Vocês querem ver por quê? Porque a Escritura diz, e Paulo escreve isso em Coríntios, que os judeus pedem sinal. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso. Os judeus pedem sinais. Jesus declarou em João 5 que aos judeus, se não virdes sinais miraculosos, não creríeis. Então os judeus sempre pediam sinais. E Jesus falou, o único sinal que lhe será dado, será o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, assim importa que o Filho do Homem, ele seja crucificado, morra e ressuscite ao terceiro dia. O sinal que o Senhor deu a eles, estava dando, era o sinal da sua obra, da sua cruz, da sua morte e ressurreição. Era o sinal da sua obra salvífica. É o único sinal que o Senhor legou aos judeus e é o único sinal que o Senhor lega a todo pecador para que este venha, ouça, se arrependa e creia. Então, o Senhor, ele tem autoridade sobre a enfermidade, sobre qualquer tipo de malignidade, mas para perdoar o pecado. O Senhor foi da mesma forma no cerne da questão daquele paralítico, perdoando o pecado para que ele fosse curado. O propósito de cura também na vida daquele homem foi secundariamente efetuado após primeiramente ele ser salvo do seu pecado. Porque o mais importante para nós não é sermos curados de enfermidades, é sermos salvos dos pecados. Podemos ser curados, receber milagres da parte de Deus, mas morrermos condenados e irmos para o inferno. O que adianta ser curado? O que adianta receber uma bênção material, algo que se quer que se conquiste da parte de Deus até, mas morrer no pecado e ir para o inferno? O que adiantou? Não adiantou nada. É apenas
uma questão de nós entendermos os valores que nos cercam. Qual é o valor que eu dou a Deus? Eu dou valor por aquilo que Deus é ou por aquilo que Deus dá ou faz? Qual é o valor que eu dou a Deus? E isso está numa balança. E a balança de Deus, ela não é enganosa, ela é justa. E é por isso que o pecador receberá o pago do seu pecado se não se arrepender. Por isso que em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Ou seja, a dádiva da salvação é a vida eterna em Cristo. Para todo aquele que se arrepende e crê. Para todo aquele que deixa a sua vida pecadora, a sua vida de pecado. Muitos não querem abandonar o seu pecado. A exemplo que nós vimos inicialmente dos Gezenos, que queriam ficar criando porcos, que diante da lei de Deus, para os judeus, era algo pecaminoso, imundo. Eles queriam permanecer com aqueles porcos, permanecer ali na sujeira, na lama do seu pecado, pedindo para que o Senhor se retirasse deles, do que estar verdadeiramente com o Senhor Jesus. Muitas pessoas não querem abandonar os seus vícios, não querem abandonar a bebida alcoólica, querem continuar bebendo e ouvindo o exemplo desse mundo, a sabedoria deste mundo. Beba, mas beba com moderação, mas beba, querem ficar vivendo nesta vida, e nós não sabemos qual é o limite da embriaguez de uma bebida alcoólica. Muitos se embriagam com um gole, outros com uma garrafa ou duas, mas qual é o limite não sabemos, mas sabemos que o álcool ele perverte o juízo, diz a palavra de Deus, e faz com que as pessoas elas digam coisas que não agradam a Deus. E não é só esse vício, muitas pessoas não querem abandonar a mentira, querem continuar vivendo de aparência e não de verdade, querem continuar caluniando, difamando. Muitas pessoas querem continuar presas no engano, vivendo uma vida que não é sua, mostrando-se como não se fosse seu. Então isso é terrível. Há muitos pecados. Os pecados grosseiros, nós falamos vícios, adultérios, prostituições, roubos, mas também há esses pecados, a mentira, a inveja, o orgulho. Todos esses pecados trazem condenação ao homem, e todos eles precisam ser purificados da vida de um pecador por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No versículo 7 e 8. O 7, levantando-se, foi para a sua casa. Quando aquele homem recebeu a salvação e a cura da sua paralisia, ele recebeu o perdão do pecado. O Senhor Jesus falou para ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em outras palavras, vá e testemunhe do que o Senhor fez por você. Vá e testemunhe toda a salvação. Ela não foi feita para ser guardada para nós somente neste mundo. A obra da salvação, ela tem que ser compartilhada com o nosso próximo e semelhante. Tudo aquilo que o Senhor faz na vida de um pecador, salvando ele, o livrando a sua alma do inferno, é para que ele compartilhe a mesma graça, o mesmo amor que Deus teve por ele, pela sua vida errada, para transformá-lo e purificá-lo e tornar um filho, uma filha de Deus, para que ele possa também levar esta boa nova, este mesmo evangelho que o alcançou. Então o Senhor Jesus fala: leva lá. E aquele homem possivelmente estava sendo um peso na sua família pela sua condição física e por talvez pecados que tenha cometido, ele poderia ser um peso no meio da sua casa, da sua família, mas ele estava sendo devolvido pelo Senhor Jesus, restaurado, salvo pela graça. E no versículo 8, para concluirmos: e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. O importante de tudo é que Deus seja glorificado por meio da sua obra, por meio daquilo que ele realiza no meio de pecadores. Mas nós vemos aqui algo tremendo, é que aquela multidão que concorria naquela casa, que apertava, ela viu também, como os escribas, o que Jesus fez, e o que Jesus fazia, o que ele falava. Mas eles apenas glorificaram o Senhor como um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, até João, que fizeram sinais. Não João Batista fez, mas que fizeram sinais e maravilhas. Mas João tinha uma mensagem de arrependimento. Então, exemplo desses profetas, eles fizeram sinais diante do povo, e o povo cria.
mas eram profetas, eram meros homens, como nós somos. E eram pecadores, ainda que arrependidos. Mas Jesus não era um pecador. Ainda que viesse a semelhança deste corpo de pecado, ele não era um pecador. Ele era o Deus encarnado. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que o Senhor Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. E essa palavra usurpar quer dizer tomar algo, um cargo que não é de direito. E o Senhor Jesus tinha direito de tomar, de reivindicar a sua divindade. Ele poderia dizer, eu sou Deus, sim, e ele era, e é, e sempre será. Mas ele não se colocou numa posição como se fosse um usurpador. Ele refutou, ele deixou de usar todo o seu poder, a sua divindade como homem, para que na figura humana ele pudesse se humilhar, servindo ao propósito diante dos homens, para levar os homens, ser representante da raça humana diante de Deus, ser o substituto de pecadores na cruz diante de Deus, para dar oportunidade para que todo aquele que ouve o Evangelho, se arrepende nele e crê, tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus ele operou esta obra. E o que é interessante é que a Escritura diz que aquela multidão, ela glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Eles viram apenas Jesus como profeta e não como Deus encarnado, não como um Salvador. Eles não enxergaram ali que estava a luz do mundo. Então muitas vezes nós podemos ver sinais, maravilhas, e isso não quer dizer nada. O que nós aprendemos aqui? O que nos ensina essa passagem, esse versículo, é que curas e milagres não podem salvar. Ainda que Deus possa usar um sinal, um milagre, para atrair a atenção do pecador, mas curas e milagres não salvam. Quem salva é o Salvador. Quem morreu na cruz de sofrimento sem medida foi o Salvador, o Senhor Jesus. Não foi ali um milagre, uma cura que morreu. Não foi um sinal, foi o próprio Deus que efetuou esta obra. Para quê? Para que o pecador venha a Ele em verdadeiro arrependimento e fé. Que nós possamos entender esta palavra. Que nós possamos voltar os nossos olhos a Cristo e buscar a salvação enquanto é tempo. Como citamos aqui o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que nos é ofertada, que nos é apresentada de graça. O Senhor não cobra. O Senhor dá de graça a sua salvação. Ele quer resgatar pecadores. Ele quer resgatar o homem e a mulher do seu pecado. Ele quer que o pecador, a pecadora venha a Ele, venha a Cristo. Verdadeiro arrependimento antes que seja tarde. A oportunidade sempre é dada. Interessante que nós lemos aqui que o Senhor viu a fé daqueles homens, daqueles 4 homens e daquele paralítico acamado. O Senhor viu e o Senhor concedeu o perdão do pecado, a salvação, tornando aquele paralítico acamado um filho de Deus. Que o Senhor possa conceder a salvação a todo aquele que ouve essa mensagem e possa dar arrependimento, possa converter e dar fé para a vida eterna. Vamos orar ao Senhor.